Olá, bom dia, tudo bem? Então, estamos ao vivo aqui, mais uma transmissão pelo Facebook e mais um vídeo no YouTube e mais uma oportunidade de a gente estar reunidos aqui nesse momento, nesse encontro que está acontecendo originalmente pela webradiovagalume.com. Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã, o nosso programa de todos os dias. Segunda a segunda tem mensagens, apesar de ao vivo, entre segunda a sexta, entre 8 e 10 da manhã no horário de verão. E depois as reprises, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Então todos os dias eu tenho feito a transmissão enquanto a gente está tocando música. Eu acabei de entrar no ar e daqui a pouco, como eu faço todos os dias, eu entro na reflexão de todas as manhãs. Então esse aqui é um convite para a gente estar junto também nesse espaço, nesse momento aqui. Eu estava agora há pouco falando no ar sobre o movimento, né, que é involuntário. Eu estava dizendo agora, na abertura do programa, que às vezes a gente está em determinada situação da nossa vida que tudo parece perfeito. Está tudo no lugar, está tudo encaixado. Você vai dormir à noite e pensa, eu gostaria que isso ficasse como um retrato, jamais alterasse, tudo se mantivesse como é. E é assustador diante de cenários tão pacificados como esse, imaginar que um dia vai deixar de ser. O lado bom é pensar que não é só o cenário pacificado, o cenário ruim também. Tanto o que é bom quanto o que é mal, na nossa avaliação, deixa de ser, né? A vida está em constante movimento. Um dos exemplos que eu tenho dado com recorrência aqui na rádio é o fato de que para qualquer objeto, para qualquer cenário, para qualquer lado que você olhe, ainda que você não perceba imediatamente, há movimento. Se você pudesse ter olhos de time-lapse para a vida, você veria como tudo está se modificando, nós mesmos, né? É engraçado como a gente não percebe, em determinado momento você olha no espelho e fala, caramba, eu estou diferente, eu estou mais velho, eu estou mais gordo, eu estou mais magro, eu estou mais careca, eu estou mais cabeludo, meus cabelos estão mais brancos ou menos, enfim. A vida vai tratando de modificar o nosso corpo, mas não é só o nosso corpo, é a nossa mente, é a perspectiva de onde nós olhamos, são as experiências que a gente vai tendo durante a vida, tudo isso está em constante movimento, tudo isso está em alteração sempre. Então, eventualmente, a gente está vivendo uma experiência positiva, uma experiência legal, e a gente quer que isso fique onde está. Mas não dá. Você sabe um exemplo muito comum nesse caso? São pais, por exemplo, que, apaixonados pelo filho criança, gostariam que o filho permanecesse sempre assim. Deixa eu virar a próxima música aqui, a gente já continua. São 8h10 agora, eu estou ao vivo na webradiovagalume.com. É só você acessar onde quer que esteja e acompanhar Mensagens que Chegam pela Manhã. Você pode até ouvir pelos aplicativos Android, iOS, tudo isso é gratuito, tá? Deixa eu botar a próxima musiquinha aqui e a gente já segue. Eu continuo falando sobre isso contigo. Bom, e aí eu tava falando sobre o fato da gente querer às vezes que a vida pare naquele ponto bom, né? Se a vida para no ponto bom, a exemplo que eu estava dando antes da música, dos pais que querem que os filhos permaneçam naquela inocência, na pureza, na beleza que é uma criança, e exatamente por conta disso mantém o adulto depois, o adolescente, infantilizado. Tentam mantê-lo naquela gaiola que já não é mais onde deve estar, a infância. A infância é linda enquanto somos crianças. Depois que somos crianças, apesar de ser bom que a gente mantenha a pureza, a inocência, a criatividade, a curiosidade das crianças, mas a infantilidade de uma criança já não cabe mais em um adulto, porque o tempo passa. É engraçado que quando a gente envelhece, a avidez também do homem ou da mulher de meia idade, do jovem, vai cedendo lugar para a pacificação, para a calma, para a tranquilidade daquele que na velhice já percebeu que muitas inquietudes, muitos movimentos que antes alimentava já não são mais necessários, né? É sinal da importância de reconhecer esses movimentos. Então, às vezes você tem um pensamento, às vezes você tem uma ideia, uma crença em relação à vida, e não é que essa crença deixou de ser, não é que ficou pior, não é que é errada, mas você deixou o lugar onde estava. Eu posso estar olhando você aqui dessa perspectiva, mas se eu me movendo para cá, ó, a minha perspectiva muda. Se eu venho para cá também, para você também eu estou mudando, né? Assim é a vida. Então, quanto mais eu tento evitar os movimentos da vida, seja um movimento intelectual, um movimento relacional,
em qualquer componente da vida, evitando que a naturalidade dos processos encaminhem as novas etapas, os novos olhares, as novas perspectivas, os novos pontos de onde eu vejo. Quanto mais eu faço isso, mais eu sofro, porque isso é impossível. Então entregue-se ao movimento. Eu vou ler daqui a pouco, falta 1 minuto para acabar a música. Eu não me lembro agora de cabeça se eu tenho no Menino que Sai pelo Céu, até tenho textos que falam sobre isso. Eu gostaria até de falar sobre isso, mas eu não sei. Deixa eu ver um aqui, ó. Expressões o que é. Essa aqui é legal. Eu vou ler esse texto aqui, ó. Expressões o que é, do Menino que Sai pelo Céu. Daqui a 30 segundos. Então, se você quiser me acompanhar, acessa. E vou continuar falando sobre isso, tá? webradiovagalume.com. Lembrando que você pode baixar gratuitamente os aplicativos para iOS e Android também. Vamos lá. webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã, ao vivo aqui pela sua webradiovagalume.com e também na transmissão do Facebook, como eu tenho feito todas as manhãs, ou para você que ouve pelo YouTube, fique bem, fique à vontade entre nós. Eu estava agora há pouco falando em off, em on, né, aqui pro Facebook, mas em off para a rádio. Eu estava dando continuidade àquele assunto que eu usei para abrir o Mensagens de hoje, que é a importância dos movimentos, é entender que os movimentos são necessários. Quanta gente vive infantilizada, quanta gente vive inferiorizada, vive entristecida, né? Vive decepcionada, vive amedrontada com a vida justamente por conta da tentativa impossível de manter a vida fixada. Eu dei o exemplo aqui no Facebook da criança, dos pais. Isso pode ser projetado numa família perfeita. Eu sei que isso pode ser um pouco incômodo de ouvir, mas é fato, né? Veja a família perfeita, veja os pais, veja os filhos, a configuração ideal. Daqui a pouco, os pais envelhecerão, os filhos crescerão, vão lidar com os seus próprios caminhos, as suas próprias escolhas, os problemas, os acertos, os erros. Nos pais que envelhecem, doenças provavelmente aparecerão. A vida é assim. Eu chamo isso, eu já chamei em alguns textos, da entropia natural da existência. Assim como existe a entropia, né, para os objetos, para o planeta, para tudo, existe para a gente também. No entanto, eu não me refiro a esse termo entropia como algo pejorativo, como algo negativo. É um evento, é um fato, é uma modificação. O que torna a entropia existencial negativa é justamente a nossa resistência a ela. Quando a gente deixa de entender que os movimentos trazem oportunidades também, trazem possibilidades também. Se antes eu via apenas por uma perspectiva, quando eu passo a me movimentar e vejo por outras perspectivas, agora minha visão se amplifica. Não é apenas um cenário, por mais que seja um cenário agradável para eu ver. No entanto, não é o único. E, na minha opinião, sabedoria, consciência, se dá justamente nesse processo de amplitude. Eu via o quadro apenas a partir de uma única perspectiva, eu via somente um rabisco no quadro, poderia ser um rabisco agradável, uma cor que eu gosto, mas ao me afastar do quadro, ou seja, amplificando, né, a minha perspectiva, agora eu vejo o quadro por completo, né? O fato de ver o quadro por completo não quer dizer que eu vi, ou que eu estou vendo naquele quadro, o cenário que inspirou o artista. Eu estou vendo ainda um fragmento. Se eu for ver o cenário que inspirou o artista, ainda assim estou vendo a partir de uma perspectiva, não estou vendo o cenário completo. Então os movimentos sempre acontecem, justamente para que a minha visão, que antes era de um jeito, possa ser de outro. E ela vai aumentando, e ela vai aumentando. É assim sempre. Aliás, essa é a perspectiva sobre a qual nós nos vemos. Eu vou te dar um exemplo. Seria agradável para eu, por exemplo, que tenho uma imagem pública, né, pensar que eu sou apenas o que você vê, o que publicamente é exposto. Porque, a não ser os que se opõem, os que se incomodam, e obviamente que há,
né? De maneira geral, eu estou colocando aqui um lado legal, meu, um lado bom. Dentro de mim há outros Flávios, há outros lados, há outros olhares, há emoções que talvez eu não queira expor, talvez eu não queira ver, né? Há fragmentos, há contradições, há ambivalências, como todos os seres humanos. Acreditar somente em um aspecto me tornaria refém desse aspecto e me imbecilizaria, especialmente pelo fato de que, recusando olhar os outros Flávios que me habitam, eu me limitaria a uma imagem pública. E essa imagem pública é muito frágil. É frágil porque é só um aspecto, porque é só um lado, porque é só uma imagem. Todos nós somos muitas. Você, por exemplo, o colega de trabalho que senta ao seu lado no escritório, ou na loja, onde quer que seja, tem um aspecto teu. O teu funcionário, o teu chefe, tem um aspecto que é o aspecto profissional. Esse aspecto eu não estou dizendo que seja melhor ou pior, mas o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, os teus amigos, os teus primos, enfim, os teus vizinhos, tem outros aspectos teus. Você convive com todos. Em você há todos os aspectos, e eles estão em constante movimento. Tentar fixar-se em apenas um dos aspectos, imaginando que você é só o cara do trabalho, é só o cara, o marido, é só a mulher, é só o filho, é só isso, aquilo, te limita naquela persona, te limita naquela caixa, quando na realidade há outras também. Então, o que eu estou falando sobre aceitar o movimento é entender que, a começar de mim e em mim, o movimento é necessário. Eu preciso me movimentar entre todos que sou, enxergando, assumindo, aceitando, quando for o caso, mexendo, corrigindo, modificando, reposicionando, e isso é constante. Os ingredientes para que seja assim, as oportunidades para que seja assim, a vida dá constantemente. Eu costumo dizer que é no cotidiano. Às vezes a gente diz assim, aconteceu uma tragédia, aconteceu algo enorme, aconteceu um negócio, então a oportunidade. Não, a oportunidade é cotidiana, é diária, é em cada minuto, é em cada experiência da vida. A diferença é se você tem condições de discernir, né, de perceber, de ao se deparar com qualquer uma dessas oportunidades, se expor ao espelho que ela representa, refletindo aquele que você geralmente não vê. Porque nós tendemos a enxergar com mais ênfase aquele que nos parece agradável, entre tantos que somos. Por isso eu dei o exemplo da minha imagem pública, por exemplo, né? Eu sei que eu não sou só o cara que as pessoas às vezes escrevem dizendo, poxa, você é fantástico e tal. Eu leio com ressalvas, né? Eu leio com ressalvas, porque senão não seria humano. Você entende, não? Eu estou me usando de exemplo, mas isso é você também, isso somos todos nós, né? Não somos só aqueles, somos muitos. Então a aceitação disso, o entendimento disso, o reconhecimento disso deixa a nossa autoimagem mais complexa. Obviamente que sim, porque a partir de agora você não é só um. Mesmo aquele que eu estava dando o exemplo da virtude, né, mas tem o exemplo do defeito também. Você pode ser reconhecido a partir dos seus defeitos por muitos. Mas aceitar que seja assim predominantemente é a mesma coisa de pensar no efeito contrário, que somente as virtudes me compõem. Não são apenas as virtudes que me compõem, mas também não são apenas os defeitos que me compõem. Eu sou uma composição em movimento entre os defeitos e as virtudes, entre as luzes e as sombras, entre aquilo que eu quero expor e aquilo que eu quero esconder. Tanto num caso quanto o outro, o que está entre isso é o que sou. E a minha capacidade de enxergar isso tem justamente a ver com o que eu tenho proposto agora, aqui nesse nosso papo e na abertura do programa também, sobre a exposição, a liberdade e a falta de medo em relação aos movimentos da vida. Você entende, não? Os movimentos da vida têm a finalidade justamente para nos tirar desses pontos de fixidez onde nós necrosamos a nossa possibilidade de alçar voo, de enxergar, de ser um pouco mais amplo. Isso em relação à nossa autoimagem, à nossa autopercepção, mas em relação às experiências da vida também. Tudo está conectado. Tudo está falando a mesma coisa. Esse é outro tema que eu bato muito aqui. A vida inteira são linguagens de uma coisa só.
A mesma mensagem que os pássaros trazem quando cantam, ou o galo, quando canta de manhã, ou alguém que grita na rua, ou um pensamento solto, ou um sonho, ou um pesadelo, ou algum comentário que te prende, ou uma música, um afeto, ou uma emoção, é o mesmo. São linguagens de uma coisa só. São variações de um mesmo tom, de uma mesma sinfonia. A sinfonia é uma só, apesar das letras serem muitas, das linguagens serem muitas, dos tons serem muitos, todos nos propondo esse movimento que eu tenho te instigado, não só hoje aqui na rádio, mas já há algum tempo. Eu acho que isso nos livra de uma maneira maravilhosa do medo. Muitas vezes o que pega é o medo mesmo. Quando eu percebo que os cenários estão alterando, que o dia de sol agora traz nuvens, e que as nuvens agora ficam carregadas, e que agora há mais nuvens, e que aquelas nuvens carregadas no horizonte trazem chuva. Quando eu percebo a mudança do vento, a mudança dos pássaros, agora eles estão voando aqui para lá, fugindo da chuva que vem. Quando eu percebo as alterações, o dia claro vai escurecendo, então eu me escondo. Seria melhor se a gente se expusesse à chuva que vem, sabendo que depois dela virá novamente o tempo bom, que as nuvens se dissiparão e que a saúde da natureza, a saúde da terra, a nossa saúde tem a ver justamente com a alternância de estações, de climas, movimentos que se expressam não só no que sou, nos que sou, na vida e no clima, denunciando que tudo é movimento. Eu falei sobre o fato de que as linguagens são muitas, mas todas expressam o que é, né? As verdades da vida, seja lá o que isso significa, já que nós não temos acesso ao absoluto que pode se apontar como verdade, nós temos fragmentos disso. O texto que eu vou ler aqui, do livro O Menino que Anseia pelo Céu, fala sobre esse assunto. Expressões do que é o nome do texto, e eu quero te convidar a me acompanhar agora. Nossas linguagens falam sobre nós, mas não limitam o que é. Pôr do sol, por exemplo, pôr do sol é linguagem. O espetáculo da imagem é uma definição minha. No entanto, há algo além que não cabe na frase um lindo pôr do sol. Amor também é linguagem. O que é amor? Fazer o bem. Que bem? É cuidado, respeito, é sexo. Talvez seja tudo isso, talvez não seja nada disso. Linguagens expressam o que somos pela via dos códigos. Precisamos dos símbolos, eles nos ajudam a identificar o incognoscível que nos habita e não cabe em nenhuma caixa, em linguagem alguma. Estamos falando de amor, fazemos poesias, sonhamos com as músicas, pensamos em Deus, no universo, na vida, na morte, no tempo, no espaço. De repente, nos enxergamos como átomos em algum mundo, ou melhor, em algo muito maior, e então ficamos apavorados com a nossa insignificância diante da amplitude que não cabe na nossa mente do universo da vida, o que somos nós no meio disso tudo. É como perceber-se como peça completamente irrelevante em uma engrenagem assustadoramente complexa, sem controle sobre nada. Já não servem os códigos, nenhuma linguagem expressa o que deixou de caber nas letras, nos livros, em ideologias ou em religiões. Como capturar o oceano em um vidrinho de maionese, um vidrinho de vidro? Como sequestrar a luz em um tubo de ensaio? Alguém pode reduzir todos os tons e suas variações em uma única música? É possível, não? Há poetas capazes de expressar em palavras o significado do amor. As sensações que olhar a lua desperta se limitariam em um texto, em um verso, em uma poesia, em uma música. Seria suficiente? Impotente, tudo o que me cabe é me expressar como eu sei. O que sou revelado em meu olhar, assustado tantas vezes, maravilhado tantas outras por viver em um mundo que mal conheço
exposto a processos tão sutis que jamais terei acesso na totalidade, tocando por cada movimento de vida, ou tocado por cada movimento de vida, cada escolha, cada expressão de humanidade que me ajuda, em parte, fragmentadamente, a enxergar. Enxergar o que sou, ainda que não seja claro, intuindo que sou mais do que isso. Sou linguagem também, um pouco de tudo, universo em um corpo que se expressa, mas jamais, de maneira alguma, será suficiente para limitar o que é. Voltamos para a rádio só. Baixar o som aqui. Essa reflexão tem desdobramentos infinitos, né? Isso que eu acabei de falar aqui, e que a gente está falando nos últimos minutos, está exposto em todas as dinâmicas da vida. Eu dei alguns exemplos dos pais e filhos, do envelhecimento, da imagem pública, por bem ou por mal, né? Mas são apenas, como o texto disse, linguagens, variações do que está expresso na expansão do universo, que é movimento, na velhice, né, que é movimento, na mudança de pensamento, que é movimento. Portanto, exponha-se ao movimento. Isso pode te fazer muito bem. Geralmente é a resistência amedrontada, justamente esse movimento natural da vida que te faz sofrer. Tá bom? Eu vou continuar com a nossa conversa aqui pela rádio. Então, se você estiver vendo o vídeo ao vivo, acesse webradiovagalume.com até às 10 da manhã e me acompanhe aqui no Mensagens que Chegam pela manhã. Se você estiver vendo o vídeo depois, tem reprises às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, no horário de verão. É só acessar onde quer que esteja e estar junto comigo aqui. Um beijo para todo mundo aqui desse chat aqui, né, do Facebook. Depois que o vídeo for publicado, eu vou ler um por um, vou curtir. Então, muito obrigado, um beijo para você, fique bem e até a próxima. Se cuida.